Beleza, pessoal. Falamos então da capacidade eleitoral ativa, que é a capacidade que gente de votar, de participar do processo eleitoral. Prof, quem não vai poder se alistar mesmo é vedado alistamento para o estrangeiro e para o conscrito. Quem que é obrigatório aí, tem que se alistar perante a Justiça Eleitoral? Quem tem entre 18 e 70 anos. O voto vai ser facultativo para quem tem 16 e 17 anos, para quem tem mais de 70 anos e para quem é analfabeto. Beleza? Uma vez que você se alistou perante aí a Justiça Eleitoral, você adquiriu o seu título de eleitor, você vai votar, participar ativamente do processo de escolha dos nossos representantes, né? E você ganha a qualidade de cidadão. Prof, quando eu ganho meu título de eleitor, eu já posso também me candidatar? Eu já posso me candidatar porque eu quero me lançar uma candidatura. Eu posso? Não pode, pessoal, porque existem alguns outros requisitos para adquirir a capacidade eleitoral passiva, que é a capacidade de ser votado. Quais são eles? Nacionalidade brasileira, filiação partidária, pleno gozo dos direitos políticos, domicílio eleitoral na circunscrição, né, que você está ali, vai concorrer por aquele cargo, e idade mínima para exercício do cargo. Então, por hora, a gente vai falar isso com muita calma, e a gente vai falar isso durante muito tempo, essa questão da idade mínima, sabia? Por quê? Para você ser votado, existem outros requisitos que você tem que atender. E quando eu falo de idade mínima, a gente tem que lembrar que a idade mínima para assumir um cargo de vereador é 18 anos. Idade mínima para assumir um cargo de deputado estadual, deputado federal, 21 anos. Idade mínima para ser governador, 30 anos. Idade mínima para ser aí presidente da República, 35 anos. Prof, qual que é a data para comprovação dessa idade? Na data da posse, exceto para o vereador. Por quê? Para o vereador, gente, ele tem que completar 18 anos até o dia 15 de agosto, que é o prazo limite. Ele tem que completar aí 15 de agosto antes do quê? Antes da eleição, correto? Porque imagina só, imagina se a gente tem um rapaz de 17 anos recebendo recurso do fundo partidário. Um rapaz que não tem nem maioridade para responder com tanta responsabilidade pelas suas condutas. Então, o entendimento mudou, né? No caso do vereador, ele vai ter que comprovar, né, que já completou 18 anos até a data máxima do dia 15 de agosto. Isso pode aparecer na sua prova. Então, lembra o seguinte, existe uma idade mínima para o exercício desses cargos, né? De cada um desses cargos. Tem que decorar? Tem que decorar. Quando eu falo de idade mínima, o momento de comprovação dessa idade mínima é na hora da posse daquele cargo, exceto para o vereador. O vereador, né, no caso, você quer concorrer, né, quer se tornar vereador, você tem que completar 18 anos até o dia 15 de agosto. Para que aí você possa exercer toda a sua conduta como candidato, exercer propaganda política, usar fundo partidário e se responsabilizar por tudo aquilo ali, né, como maior de idade. Então, para o vereador é diferente e isso é questão que eu acho que vai aparecer na sua prova. Então, por hora, o que você tem que lembrar? Capacidade eleitoral ativa, capacidade de votar. Prof, quando é que eu vou adquirir essa capacidade eleitoral ativa? Quando você se alistar perante a Justiça Eleitoral. Quando que isso vai acontecer? Obrigatoriamente você tem que se alistar se você tem entre 18 e 70 anos. Se você tem 16, 17 anos, você tem a faculdade de se alistar ou não, de votar ou não. Se você já tem mais do que 70 anos, você também tem a faculdade de votar ou não. Se você é analfabeto, você também tem a faculdade de votar ou não. Agora, se você é estrangeiro ou conscrito, você não pode votar. Não pode votar, salvo no caso do estrangeiro português equiparado, o português de Portugal que mora no Brasil e que vai votar e pode ser votado, pode se candidatar também nas mesmas condições que o brasileiro naturalizado. Olha que pegadinha de prova, beleza. Isso, capacidade eleitoral ativa. Capacidade eleitoral passiva é a prerrogativa de ser votado. Aí existem alguns outros requisitos que você tem que atender. Além de ter o título de eleitor, você tem que ser nacional brasileiro, tem que estar no pleno exercício dos direitos políticos, tem que ter um domicílio na circunscrição eleitoral na qual você está atuando, alistamento eleitoral e tem que estar o quê? Filiado a um partido. Não existe lançar uma candidatura sem partido, viu? Tem que estar filiado a um partido. Combinado? Então, pontos importantes aí, olha, dá uma olhadinha. Quando eu falo com vocês sobre capacidade eleitoral
ativa, cada um desses trechos destacados em verde respondem a 100 questões de prova. Aqui eu tenho capacidade eleitoral passiva, está em vermelhinho porque responde a mais de 300 questões. Então, gente, tudo que está em verde responde a 100 questões, mas o que está em vermelhinho é mais cobrado. Então, presta atenção nas cores. Terminou de ler essa página, aproxima o celular do QR Code questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Assim você entende na hora como que aquela matéria é cobrada, como que ela aparece nas provas, para você já aplicar o conteúdo, para aplicar aquele conceito imediatamente. Beleza. Além disso, prof, o que mais que a gente tem que falar? Quero falar com vocês sobre fontes do direito eleitoral. Também é uma questão que pode aparecer na sua prova. Não é difícil, viu, gente? Não é difícil. Olha só, nós temos fontes formais, materiais e informais. Fontes formais. Quando você escuta essa palavra formal no direito, eu estou falando das formalidades da lei, né? De toda a formalidade da lei. As fontes formais, gente, elas podem ser diretas e indiretas. Fontes formais diretas são aqueles institutos legais que foram criados especificamente, né? Eles foram criados especificamente para tratar sobre matéria de direito eleitoral. Por exemplo, a Constituição, existem dispositivos que falam expressamente sobre matéria eleitoral? Sim, é uma fonte formal direta. Além disso, o Código Eleitoral é um instrumento, é uma lei que foi criada, elaborada para regulamentar o processo eleitoral de forma direta? Sim, também. Agora, fonte formal indireta, me dá um exemplo. Por exemplo, nós temos o Código Penal. O Código Penal é uma lei que foi elaborada para o quê? Para criminalizar algumas condutas, né? Umas condutas que são tipificadas como crime. Dentro dessas condutas, existem algumas condutas que envolvem matéria eleitoral? Sim. Existem condutas que envolvem matéria eleitoral, então, que estão ligadas ao quê, gente? Estão ligadas a essa prática criminal. Eu tenho um Código Penal que não foi criado com o objetivo de tratar direito eleitoral, mas que de forma indireta trata sobre matéria ligada ao direito eleitoral. Então, é uma fonte formal indireta o Código Penal. Além disso, também são fontes do direito eleitoral, gente. Fontes materiais. Material, quando eu falo de material, eu estou falando de situações práticas, né? Do que acontece na matéria. Quais que são as situações, os fatores sociais, as situações que acontecem em nossas vidas que vão influenciar a forma como a gente se organiza politicamente? Quais foram os grandes acontecimentos que influenciam, né, como que a gente vai realizar esse processo eleitoral? Situações, fatores históricos, fatores culturais, tudo isso é fonte material. Além disso, fontes informais. Pessoal, as fontes informais são, por exemplo, os costumes, são, por exemplo, a doutrina. A doutrina é o conjunto de estudos sobre a matéria do direito eleitoral. É uma fonte também informal, né, do direito eleitoral. Para fins de prova, é basicamente isso. Não vai fugir disso. Você tem que lembrar, então, que são 3 fontes, né? Fontes formais, fontes materiais e fontes informais. Fontes formais, eu tenho fontes formais diretas, Constituição, Código Eleitoral, que trata diretamente sobre o processo eleitoral. E tenho fontes formais indiretas, outras leis que tratam de forma suplementar, de forma complementar de matéria eleitoral. Aí lembra do Código Penal. O Código Penal trata sobre questões que envolvem a criminalização de condutas, não propriamente condutas ligadas a processo eleitoral, mas também trata sobre condutas vedadas e condutas criminalizadas envolvendo a matéria eleitoral. Então, é uma fonte formal indireta. Além disso, fontes materiais. Quando eu falo de material, estou falando da matéria. Situações fáticas, né, que acontecem em nossas vidas que vão influenciar a produção das regras do direito eleitoral. Acontecimentos históricos, fatores sociais que vão influenciar como que a gente se organiza politicamente em sociedade. E fontes indiretas, eu tenho a doutrina, que é o conjunto dos estudos, né, sobre a matéria do direito eleitoral, os costumes, tudo isso é fonte indireta do direito eleitoral. Beleza. Além disso, vamos falar um pouquinho sobre os princípios. Galera, eu tenho certeza que uma questãozinha de princípio sempre aparece e vai aparecer sobre esse princípio aqui. O princípio da anterioridade eleitoral. Vou mostrar para vocês aqui que eu fico muito pequenininha. O que é esse princípio da anterioridade? Dá uma olhadinha nesse esquema aqui que eu vou explicar para vocês. O princípio da anterioridade é aquele que visa garantir o que a gente fala de segurança jurídica.
a estabilidade no mundo jurídico, né? Como assim, prof? Me explica isso mais ou menos, me explica isso direito. Gente, quando eu tenho uma situação em que há uma regulamentação vigente e aquela regulamentação vai ser utilizada por todos os partidos políticos, por todos os candidatos. Digamos que um mês antes da eleição, e o Congresso, poxa, a maior parte dos políticos que estão lá no Congresso, dos deputados que foram eleitos, são de uma determinada legenda política. Um mês antes da eleição, o Congresso resolve editar uma lei que muda o processo político. Muda de forma que vai o quê? Vai privilegiar um determinado candidato. Poxa, mudou as regras do jogo um mês antes da eleição? Não dá. Ou seja, uma nova lei que foi editada sobre questões que envolvem direito eleitoral, sobre o processo eleitoral, ela vai ter o quê? Vigor. Vai estar vigente na data da sua publicação. Mas ela não pode produzir efeitos imediatos. Ela só vai produzir efeitos um ano depois. Ou seja, se uma lei é publicada um mês antes da eleição, ela já é vigente. Só que ela só produz efeitos um mês um ano após a sua publicação. Ou seja, ela entra em vigor imediatamente, mas ela só pode ser aplicada um ano após a sua edição. E existe esse lapso de um ano justamente para que as regras do jogo não sejam modificadas de uma hora para outra. Para que uma pessoa não seja o quê? Privilegiada, para que não aconteça nenhum tipo de manipulação. Então, esse é o princípio da anterioridade eleitoral. Uma nova lei eleitoral vai ter vigor imediato, vigente imediatamente. Só que ela só vai produzir efeitos, só vai ter aplicabilidade um ano depois. Isso para garantir o quê? Que as regras do jogo não sejam modificadas assim, que não aconteça nenhum tipo de manipulação. Exemplo para vocês, olha só. Uma lei, eu sempre coloco para vocês aqui na tradução jurídica um exemplo, gente, para facilitar. Uma lei foi publicada no dia 10/10/2017. Olá pessoal, tentei aqui fazer uma modificação no início, no slide no fundo, na página do fundo, não consegui, saiu da live. Vamos fazer tudo de novo? Só pra ficar aqui registrado, para essa aula vocês vão salvar ela, né? Vocês vão salvar ela para que vocês possam aí consultar, ela é muito valiosa, então eu vou começar de novo, tenham paciência, vou começar de novo. Pessoal, essa é a primeira aula do nosso projeto TSE, né? O nosso projeto TSE unificado. Eu quero te explicar todos os tópicos do seu edital e a gente vai responder questão. Sempre vai responder questão no final da aula, tá bom? Começando pelo começo, para vocês entenderem toda a lógica da disciplina, que não é difícil, gente. Dá uma olhadinha aí, eu vou sempre compartilhar uma página do manual. Tópicos mais cobrados, o que tem mais chance de aparecer na sua prova? Direitos políticos, partido político, organização da justiça eleitoral, alistamento eleitoral e propaganda política. Eu tenho certeza, né, que esses são os tópicos que vão ser aí cobrados na prova. Então presta muita atenção, fica quente aqui nas minhas dicas, gente. Eu respondi todas as questões de prova. Então eu sei exatamente o que tem mais chance de aparecer na sua prova. Eu respondi todas as questões. Vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que falar é o conceito de direito eleitoral que eu estava falando com vocês. Vou falar de novo. Direito eleitoral é aquela área do direito que regula todo o processo eleitoral, né? Esse processo que é uma eleição para escolher os nossos representantes, para conferir esse processo legitimidade. O que você tem que saber para a sua prova? Esse é um ramo do direito, uma área do direito
que está inserido dentro daquele grande ramo que a gente chama de direito público. Lembra que o direito se divide em dois grandes ramos, direito público e direito privado. Direito público é aquele grande ramo que regulamenta a atuação do ente público, do ente estatal, do Estado. Direito privado é aquele grande ramo que regulamenta as relações jurídicas travadas entre os privados, entre dois particulares. Quando eu falo de direito público, eu lembro que eu estou falando de Estado, eu lembro que o Estado tem mais poderes do que o particular, existe uma posição de desigualdade. Quando eu falo de direito privado, eu falo de relação entre dois particulares, e entre dois particulares existe uma igualdade, não é verdade? Existe uma igualdade. Então essa é a diferença básica. Dentro do direito público estão as áreas do direito que estão relacionadas à atuação do Estado. Quais são elas? Direito constitucional, que fala sobre a Constituição do Estado, os poderes do Estado, está dentro do direito público. Direito administrativo, que fala sobre a função administrativa que o Estado desempenha. Direito eleitoral, que fala sobre o processo eleitoral para a escolha dos nossos representantes que vão governar o quê? O Estado. Então, o direito eleitoral para fins de prova, área inserida dentro do grande ramo do direito público, que vai regulamentar todo o processo eleitoral. É isso que você tem que saber. Esse conceito a gente responde a 100 questões de prova. Terminou de ler esse conceito que está em verdinho? Aproxima o celular do QR Code questões, responda algumas questões que cobram esse conceito. Assim você aplica o que você acabou de aprender na hora, memoriza muito mais. Se você nunca estudou a matéria, comece estudando através da videoaula. Olha o QR Code de videoaula aqui, que vai facilitar e muito o seu entendimento. Então vamos lá. Segundo tópico que eu quero tratar com vocês agora, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o conceito de democracia. Olha só esse esquema aqui. Vou mostrar para vocês aqui na minha mãozinha. Pessoal, a democracia, o regime democrático, pode ser um regime democrático direto, indireto ou semidireto ou misto, que é o adotado no Brasil. O que acontece? O Brasil adota um regime democrático, né, que é semidireto. Por que semidireto, professor? E isso pode aparecer na sua prova. Por que razão, gente? Existem alguns instrumentos de democracia direta adotados no Brasil e alguns outros instrumentos de democracia indireta. Como assim? Gente, todo o poder que o Estado tem, ele vem do povo. Isso é um artigo que vocês têm que estar aí, poxa, memorizado. Todo o poder do Estado vem do povo. Né? Ao contrário de no passado, quando a gente tinha um Estado absolutista, né, um rei absolutista, que era considerado um semideus, isso não funciona mais. Agora o Estado, o poder do Estado, foi conferido ao Estado pelo povo. Todo o poder é da coletividade e que confere ao Estado alguns instrumentos, algumas prerrogativas. Como assim? O poder que o povo tem, ele vai exercer tanto de forma direta quanto de forma indireta. De forma direta, nós participamos, né, ativamente da política do país através de 3 instrumentos que você tem que lembrar e, poxa, pode aparecer na sua prova. Plebiscito, referendo e iniciativa popular de lei. A gente, então, participa do processo político, da formação da vontade política do Estado através desses 3 instrumentos de forma direta. E de forma indireta, nós participamos também quando a gente escolhe os nossos representantes. Quando você participou de um processo eleitoral, você foi lá, você votou, você escolheu aquela pessoa, né, como representante, indiretamente você está exercendo o poder do povo? Tá, porque foi você que escolheu aquela pessoa. Então, indiretamente, você exerce o poder do povo todo dia. Então, o que você tem que lembrar? No Brasil é adotado um regime de democracia semidireta ou mista. Existem instrumentos de democracia direta, de participação direta do povo na formação da vontade política do país. Quando eu falo formação da vontade política, na tomada das grandes decisões. Prof, como é que eu participo de forma direta da tomada de decisão do Estado? Você participa quando você vai lá e vota no plebiscito, no referendo, ou quando você elabora um projeto de lei, né, de iniciativa popular. São 3 aí formas de participar diretamente da formação da vontade política do Estado. Prof, e quando é que eu participo de forma indireta? Quando você vota nas eleições e escolhe um representante, né? Indiretamente você tá o quê? Você tá lá, porque você não escolheu aquela pessoa para te representar? Ou seja, você está lá sim
né? Indiretamente você está exercendo esse poder do povo. Beleza. Sobre esse ponto, o que pode aparecer na minha prova, prof? Eu vou falar com vocês o conceito, né? Como é que funciona esse plebiscito, esse referendo? Quais que são as pegadinhas das questões de prova? Porque tem pegadinha, a questão não é tão fácil assim. Então tem pegadinha, então segura aí que no final a gente vai fazer algumas questões. Beleza. Dito isso, prof, continuando a estudar essa disciplina. Quero falar agora com vocês, gente, sobre direitos políticos. Direitos políticos, gente, quando a gente fala que todo o poder emana do povo, quer dizer que o povo que tem a prerrogativa de tomar as grandes decisões políticas, né? Quando a gente fala de decisão de política, a gente fala de decisão de governo, as grandes decisões, né? Para onde essa sociedade vai caminhar, correto? E a gente participa disso quando a gente faz o quê? Faz parte de um referendo, de um plebiscito, quando a gente tem uma iniciativa de um projeto de lei. Lembra o seguinte, plebiscito, o que é isso? Plebiscito é uma consulta popular prévia, realizada antes daquela edição de um ato administrativo ou ato legislativo. Antes daquele ato é feita uma consulta prévia. Prof, você tem um exemplo? Eu estou colocando para vocês agora sempre um exemplo aqui, olha, no exemplificando. Agora tem sempre essa cor azul aqui, além do verde, gente, que indica que são 100 questões que são respondidas por esse trecho aqui, além do amarelinho que indica que 200 questões são respondidas por aquele outro trecho, além do vermelho, vocês já conhecem meu código de cores. Além dessas cores, eu trago agora para vocês uma quarta cor, que é o exemplificando. Vamos lá. Me dá um exemplo de um plebiscito que aconteceu no estado do Pará. Lá em 2011 foi realizado um plebiscito, uma consulta prévia, verificando população. O que vocês acham do Pará se dividir em 3 estados? Pará, Carajás e Tapajós. O que vocês acham do estado do Pará se dividir em 3 outros estados? A maioria da população votou pelo não, né? Foi uma consulta prévia. A população votou pelo não, prof. E aí? E aí que o estado tem que obedecer à população. Todo o poder vem do povo, né? Foi feito um plebiscito, a maior parte da população votou pelo não, então tem que obedecer à população. Segundo conceito, referendo. Referendo, gente, é uma consulta também popular, só que ela é realizada após um ato administrativo ou um ato legislativo, para fins de ratificar, para fins de corrigir aquele ato. O referendo famoso que aconteceu em 2005 sobre o Estatuto do Desarmamento, aconteceu o seguinte: foi editada uma lei sobre o Estatuto do Desarmamento, foi elaborado, foi editada uma lei. E então foi feito um referendo, porque muitas pessoas estavam ali reclamando. Poxa, essa proibição de comercialização de armas de fogo, não estou concordando. A população estava reclamando. Então foi feito um referendo. População, e aí? A gente vai manter essa proibição de comercialização de armas de fogo? A gente vai extinguir essa proibição? O que a gente faz? Ou seja, o referendo foi uma consulta realizada após a edição da lei. A lei já estava o quê? Já tinha sido publicada. Após a edição da lei foi feito um referendo, uma consulta popular. A maior parte da população votou pelo não. Não. Não queremos essa proibição de comercialização de armas de fogo. Olha só, tá bom? Além disso, um outro instrumento de democracia direta, né, de participação direta do povo, é a iniciativa popular de lei. Eu, você, todos nós podemos elaborar um projeto de lei. Prof, esse projeto de lei vai ser analisado pelo Congresso? Como é que funciona isso? Vai ser analisado pelo Congresso desde que, gente, ele tenha um número mínimo de assinaturas. Pelo menos 1% da população eleitoral nacional. Lembra que 1% da população não é 1% da população total. 1% da população que vota, do eleitorado, correto? E essas assinaturas têm que estar distribuídas em 5 estados e não menos que 0,3% do eleitorado de cada estado. Se o seu projeto de lei tivesse esse número de assinaturas, aí sim ele vai ser analisado. Uma lei que ficou famosa, que decorreu aí de iniciativa popular, é a Lei 8.930, de 94. Ela decorre daquela situação de comoção nacional das pessoas em razão do assassinato da Daniela Pérez, que é filha da Glória Pérez. Então, essa lei, ela decorre sim de uma iniciativa popular.
Beleza? Ok, prof, entendi então esses 3 instrumentos. Legal, olha, eu tô trazendo aqui sempre os exemplos para vocês. Lembrando, gente, que tudo que eu quero que vocês estudem da seguinte forma. Terminou de ler essa página? Ah, será que isso é importante mesmo? Isso é fácil, já sei tudo. Calma que você não sabe, calma. Antes de virar para a próxima página, aproxima o celular desse QR Code aqui no final da página. Automaticamente vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Assim você vai aplicar o que você acabou de estudar imediatamente. E aí você vai entender como que a banca cobra, vai memorizar 3 vezes mais. O livro é fininho, contém todos os tópicos do edital. Não existe nenhuma questão de prova que não seja respondida pelo material. Se você achar uma questão de prova que não seja respondida pelo material, você ganha R$1.000. Ninguém nunca achou. Então não existe, é um livro fininho que responde a todas as questões de um jeito simples, fácil, com muitos exemplos para vocês. Então é sempre assim, leu a página, já responde questão, aplica o conhecimento na hora. Beleza. Próximo aí tópico que eu quero falar com vocês, agora eu quero falar sobre o voto. Galera, o voto, ixi, tá pequenininho para vocês. Vou mostrar aqui. O voto é direto, é secreto, é periódico, é personalíssimo, é obrigatório. Vamos entender isso. Voto direto. Você vai lá e vai votar, né? Você não pode fazer uma procuração para alguém votar em seu nome. Não pode. Se porventura você não puder votar, você vai ter que justificar a sua ausência, né? Mas quem vota para você é você. Não pode fazer uma procuração, vou mandar minha avó votar para mim, vou mandar minha mãe votar para mim. Não pode, não. O voto é direto. Secreto, né? Você tem direito de manter o quê? O seu voto em total sigilo. É claro que hoje, com as redes sociais, com tudo isso que está acontecendo, existem várias pessoas recebendo muito dinheiro aí para declarar o seu voto, recebendo dinheiro do próprio candidato, a gente sabe. Mas o voto é secreto, o voto é igual, né? O voto, o meu voto e o seu voto, o voto de todos nós, tem o mesmo valor, né? Tem o mesmo valor, uma igualdade. Além disso, obrigatório. Né, o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. Facultativo para quem tem 16, 17 anos e mais de 70 anos. Prof, a obrigatoriedade do voto é cláusula pétrea na Constituição? Não é cláusula pétrea na Constituição. Então, a obrigatoriedade pode ser modificada de um jeito mais simples, mais fácil, né? Como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o voto não é obrigatório. Isso pode ser modificado, mas hoje o voto é obrigatório. Se você não votar, você vai ter que justificar sobre o pagamento, sob pena de pagamento de multa, tá bom? Além disso, o voto é periódico, né? De 4 em 4 anos a gente está votando aí justamente para garantir uma alternância de poder. Ok. Sobre sufrágio, esse é um conceito importante, olha só. Também está em verdinho porque responde a 100 questões de prova. Então, leu essa página aqui, entendeu os exemplos, olha os exemplificando. Terminou de ler a página, aproxima o celular do QR Code de questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. E é assim que você vai estudar. Beleza. Sufrágio. Pessoal, sufrágio é o direito constitucionalmente previsto de participação popular no processo eleitoral, no processo de escolha do nosso representante. Atualmente nós temos um sufrágio universal. Todo cidadão vota, gente. Todo mundo participa do processo eleitoral. Por que você fala que é sufrágio universal? Porque no passado, gente, existia um sufrágio censitário. Censitário, vocês lembram? Somente quem tinha aí um patrimônio X, né, fosse o que é uma pessoa de posses, poderia votar. Depois nós tivemos o sufrágio capacitário. Como assim? Somente quem tinha um nível educacional X poderia votar. Depois nós tivemos uma situação, depois não, né? Durante muito tempo, nós tivemos uma situação em que as mulheres não poderiam votar. Até 1932, gente, as mulheres não votaram, não votavam, meu Deus do céu. E hoje nós temos o sufrágio universal. Homens e mulheres, todos os cidadãos votam, participam do processo eleitoral. Beleza. Outro conceito que eu tenho certeza que vai aparecer na prova é a capacidade
eleitoral ativa, pessoal. Eu tô falando aqui da capacidade de votar, de participar, né, do processo eleitoral. Prof, quem é que participa? Todo cidadão. Prof, quando é que eu me torno cidadão? Como é que funciona isso? Você se torna cidadão, você ganha essa qualidade de cidadão mediante o alistamento perante a Justiça Eleitoral. Professora, quem é que vai se alistar? Como é que funciona isso? Pessoal, o alistamento é vedado para o estrangeiro e para o conscrito. Está exercendo aí o serviço militar obrigatório. Você nunca viu um estrangeiro chegar aqui, começar a morar no Brasil e votar? Já viu? Ah, eu já vi, prof. Ah, eu sei o que você já viu. Quando a gente fala de estrangeiro, o estrangeiro não vai votar. Agora, quando eu estou falando do português equiparado, português de Portugal, ele pode votar e ser votado nas mesmas condições que o brasileiro naturalizado. Atenção para a pegadinha de prova. O que a prova faz? A prova fala que os estrangeiros de origem em país de língua portuguesa podem votar e ser votados. Aí você fica na dúvida. Não é todo estrangeiro que tem origem em país de língua portuguesa que pode votar e ser votado. É só o português de Portugal, que é o português equiparado, pode votar e ser votado. É a única situação. Tá bom? Português de Portugal, votar e ser votado nas condições de brasileiro naturalizado, não de brasileiro nato. Como assim? Existem alguns cargos, a gente vai estudar, que são exclusivos de brasileiro nato, como por exemplo o cargo de presidente da República. Não pode um português de Portugal começar a morar no Brasil e decidir se candidatar ao cargo de presidente da República.